Muito boa noite, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Essa não é uma gravação do nosso podcast, eu estou aqui só para comentar as enquetes do dia e falar um pouco sobre classificações apesar do diagnóstico. Então, se você é fisioterapeuta, você vai ser muito beneficiado com o conteúdo que eu vou passar nessa live e eu vou te explicar por que eu vou dar esse prêmio para quem respondeu de forma assertiva a nossa enquete do dia. Veja bem, vou voltar para o caso clínico. Você está avaliando a esposa de um médico que você sabe que tem doutorado no exterior. Ele é líder de um grande hospital e eles estão em viagem, estão em Nova York e não conhecem ninguém na região. A esposa dele travou. Por meio de contato, seu nome chega na mesa, seu nome é ventilado e ele consegue seu celular pessoal, te liga e pergunta como é que funciona o atendimento online, porque a esposa dele está travada durante a viagem. Você explica como é e ele marca uma consulta com você através de um atendimento online. Você sabe que se você der resultado para aquela paciente, você provavelmente vai ganhar muitos clientes, porque a gente sabe que quando a gente atende profissionais da saúde, o encaminhamento de pacientes é muito maior do que quando você atende uma pessoa dita como normal, né? Vamos botar assim, profissionais de saúde e pessoas normais. Não que profissionais de saúde não sejam normais, tá? Mas só para vocês entenderem. Você tem que pensar assim com qualquer paciente, não é só porque é a esposa de um médico, ou porque é um médico, ou porque é um fisioterapeuta que você está atendendo. Você faz a consulta, faz a anamnese, faz o exame físico, avalia as habilidades do dia a dia do paciente, consegue reduzir a probabilidade das red flags através do seu exame físico, mesmo online. Você avalia as perdas de movimento e testa múltiplas direções nos testes de movimento. Você percebe então que está diante de uma paciente com padrão irreconhecível de resposta do sintoma. Quem não sabe o que é a resposta do sintoma, vai para o meu YouTube quando terminar a live e assiste a aula à base de tudo que está disponível até sexta-feira, 11h59. Nada que você testa modifica a paciente após o teste de movimento e alguns movimentos agravam momentaneamente. A manobra de slump, o teste de tensão neural adversa, é negativa nesse caso. Ela tem dor lombar há 2 anos, que irradia para a perna, ou seja, abaixo do joelho, há 1 ano. Tem dormência e formigamento na perna esquerda e pés há 6 meses, intermitente, porém constante há 3 semanas. Esse é o caso. A paciente é alérgica a uma série de medicamentos e cursou com episódios de gastroenterite após o uso de anti-inflamatórios, além de não ter tido resposta com bloqueios e doses de ataque de antineuríticos, ficando letárgica durante o seu consumo. Por causa disso, o casal decidiu testar a fisioterapia musculoesquelética. E aí eu fiz 5 perguntas para vocês nos stories. Eu fiz 5 perguntas. O casal te pergunta qual a probabilidade de melhorar sem cirurgia. E aí eu tô vendo aqui várias respostas. Um respondeu 100%, probabilidade de 100% não existe. Um respondeu 90%, chegou perto. O outro me deu um elogio aqui. E um outro falou, hoje dificilmente pessoas que sentem dor de coluna precisam de cirurgia, não se preocupe. Isso é o que todo mundo quer ouvir, né? Mas não é uma coisa fidedigna, porque você não está dando dados estatísticos para o paciente ter a real chance de melhora ou não. A resposta certa é 86%. Tá? Quem chegou mais perto foi o Gabriel Pacheco, tá? Botou 90%. Aí eu fiz a segunda pergunta. Ele entrou aí agora, ó. Gabriel entrou aqui agora. Foi o que chegou mais perto da primeira pergunta. A segunda pergunta foi: em quanto tempo seu tratamento pode melhorar minha esposa, doutor? O que você responderia? E aí eu vi várias respostas aqui, ó. 12 semanas,
Depende da resposta dela aos estímulos, 8 a 12 semanas. Dores neuropáticas começam a ter melhora nas respostas após 8 semanas. Cada caso tem resposta diferente e em um primeiro momento eu ofereço 7 a 10 visitas. Então, 2 pessoas foram mais precisos na resposta, mas pecaram por 3 vezes menos. A resposta é de 1 ano a 2 anos. Existem pacientes que respondem com 1 a 2 anos. Não quer dizer que ele vai ter que ficar 1 a 2 anos indo no seu consultório, né? Então a resposta certa para esse caso seria de 1 a 2 anos. É o prognóstico para esses casos, tá? A terceira pergunta é: qual a classificação desse paciente? E aí, dessa paciente? E aí vários responderam aqui, ó. Como assim? Dor nociplástica, tal? Aí eu até fiz uns stories. Não me interessa qual o mecanismo biológico da dor dele. Se é nociceptivo, se é neuropático, se é nociplástico, se é crônica recorrente, se é crônica com flare-up. Não interessa o mecanismo biológico. Não é que não tem utilidade. Tem utilidade você conhecer toda a teoria por trás dos mecanismos biológicos para dar alguma especificidade de abordagem no atendimento. Mas no skin the game, na prática clínica, não muda muita coisa do que você vai fazer. Você vai picar movimento no paciente. Mudou o que? Se é nociceptivo, se é neuropático, se é nociplástico. Mudou que no nociplástico você vai agir com mais educação em neurociência da dor? Tudo bem. Mas você vai meter movimento nos 3. Então não me interessa qual o mecanismo biológico. Me interessa qual a resposta do sintoma, apesar do mecanismo biológico. Dor crônica primária, mecanismo predominante nociplástico, com neuropatias, tal. Explica como fazer essa classificação. Não sei fazer, vou fazer aqui, vou explicar aqui. Colocaria de bruços com travesseiro embaixo e mandaria voltar daqui a 2 dias. Pois bem, aí olha só. A pergunta é qual a classificação, não qual a estratégia de carga que você vai utilizar. Qual que é a classificação? Aí 3 pessoas acertaram, né? Jefferson, Gabriel e Matheus. A classificação é inconclusiva. Padrão irreconhecível de resposta do sintoma. Alguns movimentos a agravam, outros não têm efeito. Nenhum movimento produz melhora. Esse é um padrão irreconhecível de resposta do sintoma. A classificação do paciente é inconclusiva. Pacientes inconclusivos tendem a ter um prognóstico de 1 a 2 anos. Beleza? Então, parabéns aí, Matheus, Jefferson e Gabriel. Mais parabéns para Matheus, que não é meu aluno e sabe essa informação. Gabriel é meu aluno. Jefferson passou em dia VIP do estudante comigo no consultório várias vezes. Tomou treinamento em serviço. Então, o maior parabéns dessa questão é para o Matheus. Beleza? Vamos nessa. A quarta pergunta foi a seguinte: você indicaria algum outro profissional? Se sim, qual e por quê? Aí vamos lá. Sim, especialista em diabetes. Vi um vídeo que falava que diabetes pode gerar os sintomas citados. Legal, bom raciocínio, Edmar. Indicaria um psicólogo, Adila. Caso o paciente apresente crenças, tudo que o paciente apresenta foi relatado no caso clínico. Quando a gente faz essas questões, é para você estimular o raciocínio. E aí, quando você estimula o raciocínio, você às vezes extrapola o que está na informação. Por isso que é uma prova para concurso. Não existe nada além do que está sendo dito ali. Você tem que raciocinar com o que está sendo dito ali. E eu vi muitos profissionais colocando palavras na minha boca em relação ao caso. Eu não passei essas informações de barreira de recuperação. Eu passei de um trauma, porque um familiar operou e teve um resultado muito ruim. Então, eles não querem operar porque acham que pode ter a chance de ter o mesmo resultado ruim do familiar. Mas eu nem dei essas informações em detalhes no caso. Então, muita gente extrapolou aqui. Faz sentido indicar um psicólogo porque a dor é crônica, tem dor lombar 2 anos, né? Mais de 3 meses, considera crônico, mas lembre que crônico é só tempo.
Não quer dizer dificuldade ou necessidade de intervenção cognitiva, reestruturação de pensamento, disfusão. Essas técnicas psicológicas não existe necessidade de aplicá-las só por causa do tempo. Ah, tem 2 mais 3 meses, vamos para TCC. Não quer dizer isso. Se o cara tiver barreira de recuperação, aí tudo bem. Mas faz sentido. Se todo paciente com dor crônica tivesse um psicólogo para chamar de seu, né, ia ser bem legal o resultado do tratamento. Então vamos lá, vamos prosseguir. Médico para fazer bloqueio transforaminal e verificar se muda a resposta do sintoma. Ora, bloqueio transforaminal tem muito resultado nas síndromes radiculares sem resposta mecânica, que é outra classificação. Ela tem dormência, ela tem parestesia, porém a tensão neuroadversa é negativa, não existe diferença dos 2 lados. Manobra de slump no lado sintomático não produz efeito e no lado não sintomático também não produz efeito. Logo, ela não tem um teste de tensão neuroadversa positiva que faça eu dizer, você precisa de um médico porque você não está tendo resposta com movimento na tensão neural e eu preciso medicalizar você com algum analgésico anti-inflamatório, opioide, bloqueio, procedimento intervencionista. Isso aí o médico que vai decidir. Não é o caso, tá? Pelo menos ainda. Eu só fiz a consulta dela e vou começar os atendimentos amanhã. E aí, quem acertou foi o Gabriel de novo. Professor de educação física. Melhorar a periodização que produz e não piora. A resposta correta é: ela precisa de um educador físico e já está ciente para que ela se mantenha ativa sem piorar os seus sintomas. Ela pode produzir o sintoma durante a execução dos exercícios, mas ela não pode piorar imediatamente depois. Se você produz o sintoma da paciente durante o exercício e ela fica imediatamente pior, você está fazendo besteira com o paciente. Você tem que respeitar essa resposta do sintoma. Produz, aumenta, não piora. Ela não pode estar pior. Se ela chegou com dor 7, ela não pode sair com dor 8 do seu consultório. Em 24 horas, ela não pode estar com dor 8. Contingência de tempo, contingência de dor. Educador físico para trabalhar nesses aspectos. Então essa é a resposta mais adequada, tá? E assim, pessoal, não tem certo e errado. Eu avaliei o caso, essa é a minha percepção, não quer dizer que vai ter certo e errado, mas é o que é mais adequado segundo o que há de mais atual nas abordagens em fisioterapia musculoesquelética, beleza? A quinta pergunta foi o seguinte: caso você aborde, porque muito profissional falou que encaminharia essa paciente, é aquela coisa que eu falo, caçador de desarranjo tem em cada esquina de fisioterapia. Caçador de obstrução mecânica, de bloqueio de movimento, seja lá como você aprendeu o nome dessa jossa, tem em qualquer esquina de fisioterapia. São casos assim que te diferenciam. São casos assim que fazem vizinho saber de você, familiar que está na Austrália, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, saber de você para fazer consulta online. É assim que seu nome ecoa. Porque esse caso aqui passou por vários fisioterapeutas do hospital e ninguém resolveu o problema dela. Esse caso aqui passou por vários ortopedistas e não houve medicação que desse jeito. Então, são casos como esse, que são o lado escuro da lua, que a gente brinca, né, o Dark Side of the Moon, que fazem seu nome alavancar na fisioterapia. Então a gente precisa estar ligado, porque não é só o bloqueio de movimento que existe na vida do paciente com dor. Não é só obstrução mecânica, desarranjo que acontece na vida do paciente. A gente precisa ficar ligado que cada paciente vai ter uma apresentação clínica diferente, com uma classificação diferente, apesar do mesmo diagnóstico. Eu vou dar esse exemplo aqui, tá bom? Então a pergunta foi: caso aborde esse caso, qual o principal objetivo do tratamento? E aí eu vi várias respostas aqui, mas a que mais se adequou, primeiro, essa dor constante tem que sair e ser uma dor intermitente. Cara, você tá falando qual a sua expectativa do tratamento aí, né? Com o tratamento. Você não tá falando qual o objetivo do tratamento. O objetivo do tratamento é a melhora da função e a diminuição progressiva dos sintomas neurais. A palavra foi
encaixada com louvor, Gabriel. Muito obrigado por me dar esse orgulho. E eu sei que você não deve ter aprendido isso comigo, você fez cursos antes de fazer meu curso, mas é muito bom quando a gente vê um caso complexo e compartilha aqui com vocês, e a gente vê um mundo de resposta completamente incompatível com o que tem na ciência, e aí você vê uma resposta lá que se destaca nas demais, e você fica orgulhoso de verdade, porque você sabe que você não está sozinho nessa bagaça. Porque se você parar para conversar com diversos fisioterapeutas, parece que você está xingando a maioria dos colegas. E quando você encontra um profissional que está atualizado, parece que vocês falam a mesma língua. Então isso é muito importante. Muito parabéns, Gabriel. Porque a palavra é progressiva. Foi exatamente o que eu falei com o paciente. A gente tem que melhorar a sua habilidade de caminhar, a gente tem que melhorar a sua habilidade de sentar, levantar, a gente tem que melhorar a mobilidade de sua coluna, a gente tem que diminuir a dormência e formigamento na perna. Mas tudo isso acontece progressivamente, ao longo de 1 a 2 anos. Eu acompanho você só por 1 ano. Eu acho que 1 ano eu só preciso ver você 8 vezes. A gente vai te afastar para 15, 30, para 15, 21, 30, 45, 60 dias. E você vai fazer 8 sessões comigo ao longo de 1 ano. Tá? Então foi isso que eu falei para a paciente. E uma coisa que o marido dela falou para mim é que nunca tinha sido avaliada com tanta segurança, e que ele tá surpreso. Que ele não esperava isso com atendimento online, que eu me preocupei com a sensibilidade, ensinei ele a tocar na perna dela para ver como é que está a sensibilidade ao toque, fiz a manobra de slump sozinho, ensinei como fazer o laseg, ele fez o laseg nela. Então que bacana, né, velho? Como você ter conhecimento atualizado pode ajudar. Cara, tem uma paciente em crise no interior do Pará. Se ela entrar em contato comigo, eu atendo ela online, com a mesma qualidade de um atendimento presencial. Ah, Caio, mas se ela precisar de acupuntura? Não tem como fazer acupuntura online. Até tem, né? Se você fizer o EFT, que é uma corrente de terapia energética, assim como a acupuntura, você pode fazer online. Ah, se precisar de terapia manual? Não tem como, né? Ah, se precisar de manipulação? Existem movimentos específicos que produzem manipulação articular no paciente. Quantos de vocês já aplicaram retração e extensão no paciente? O paciente instalou. Quantos de vocês meteram extensão torácica? Instalou. Quantos de vocês meteram rotação e flexão e manipularam a lombar sem nem tocar no paciente? Então acaba com essa história. Terapia manual, tem que ter contato. Você quer o que da terapia manual? Você quer uma manipulação articular? A manipulação articular pode ser feita através de movimento. Para isso existe a progressão de forças, onde você testa gradativamente a integridade dos tecidos. Movimento ativo, regra de movimentação, hein? Anota, papel e caneta e anota. Regra de movimentação. Movimento ativo do paciente. Depois, ativo do paciente com pressão extra. Depois, pressão extra do terapeuta, ou dupla pressão do paciente. Depois, mobilização. Depois, manipulação. Eu tenho 5 níveis de progressões de forças. Por que eu vou começar manipulando o paciente? Eu nem sei se o tecido está íntegro. Se eu vou gerar uma vestibulopatia instantânea, o paciente vai sair tonto da maca. Tem muito fisioterapeuta que peca porque já vai na ansiedade querendo meter manipulação. E não é assim. Pelo menos atualmente, né? Mas eu já fui assim, tá, pessoal? Quem nunca foi assim que atira a primeira pedra. O paciente chegava, deitava e eu fazia 18 manipulações no corpo. Instalava o hálux. Instalava o hálux, instalava o talos, instalava o quadril, instalava a ATM. Ave Maria, quando eu fiz 2 manipulações na ATM de uma paciente, que a paciente endoidou. A paciente, meu Deus, eu quero isso todo dia. E a paciente voltava igual. Não adiantava manipular a paciente. A paciente só melhorou quando eu aprendi a regra de movimentação e comecei a descer os degraus de força. E aí quando ela fez um movimento esquisito que eu vou fazer aqui agora, olha só, não printa a minha careta não, viu? Não printa a minha careta. Esse movimento aqui, ó. Deslocamento lateral. Quando ela começou a fazer isso, eu meti pressão no deslocamento lateral, ela começou a melhorar da TM. E não adiantava fazer manipulação na TM nela, que ela melhorava e voltava igual, melhorava e voltava igual. Só quando eu ensinei isso pra ela que ela melhorou. Então a gente tem que respeitar a regra de movimentação. Então, melhora da funcionalidade, ótimo, Murilo. Da paciente, o manejo dos sintomas.
Sabe, o manejo do sintoma, ele é uma coisa bonita e muito geral, sabe, velho? Você tem que ser... O grande lance é você conseguir ser específico com o seu paciente. O paciente sente que você está abordando ele de uma forma individual, porque você está passando muita segurança quando você é específico. Então, preciso melhorar sua função, Gabriel generalizou, e diminuir progressivamente os sintomas neurais. Eu estou com um paciente na terceira sessão com a dor na escápula e restrição de rotação com tensão neuroadversa no braço, que ele estava com expectativa muito alta. Ele acha que na terceira sessão ele tinha que estar muito melhor da dor. A dor só está 20% melhor. Mas a mobilidade da rotação do pescoço já está completa, igual ao outro lado. A tensão neuroadversa já não existe no braço, ou seja, ele está destravando progressivamente. Só que a palavra é essa, é progressivo. E a gente sabe que quando o paciente melhora a mobilidade, destrava o movimento, a dor vai reduzir progressivamente. Então a gente precisa alinhar a expectativa com o paciente, tá bom? Então eu falei aí que essa paciente fechou um plano de 8 visitas comigo. Ela vai fazer 3 atendimentos online porque ela está no exterior. E quando ela voltar para Salvador, ela vai fazer o atendimento presencial, que ela já sabe que não precisa, mas ela quer só para me conhecer. Não é porque precisa ser presencial, porque presencial é melhor que online. Não existe isso. Online e presencial é a mesma coisa se você trabalha baseado em ciência. Beleza? Então, quem responder... Eu botei errado, viu? Não são os 5 melhores ganharão prêmio, não, né? É porque são 5 perguntas. E quem responder melhor e mais fundamentado vai ganhar um prêmio. Então, parabéns, Gabriel. Vou falar com você no direct, viu? Vou postar também pra galera ver que você ganhou. Gabriel já é aluno, né? Gabriel já tem 2 consultorias, porque ele foi da turma 2 do meu curso online. E agora ele ganhou mais 4. Então tem 6 para usar aí. Beleza, Gabriel? E aí vamos destrinchar isso aí, que é uma dúvida de muito profissional. Antes de começar a destrinchar as classificações para vocês, eu quero que vocês... Esqueci, meu Deus, o que é que eu ia falar? Cadê? Saiu da página do Instagram rapidinho. Aqui. Antes de falar das classificações para vocês, eu tenho que colocar eu tenho que dar esses recadinhos, ó. A gente está com uma série de 19 aulas, tá? Que vai acontecer durante todo o mês de janeiro. Toda semana a gente está liberando uma aula. A primeira aula foi a base de tudo, tá? A segunda aula é exames de imagem, dor e neurociência. A live já aconteceu ontem ou anteontem. Quem estava ao vivo viu, quem não viu só vai liberar quarta-feira a gravação. A gravação da aula 1, a base de tudo, está lá no YouTube, onde eu destrincho muito da resposta do sintoma e das regras de movimentação para vocês. Só que ela vai sair do ar amanhã às 11h59. Então, para depois não dizer que eu não avisei, tô avisando a semana inteira. A aula vai sair do ar amanhã às 11h59. Então, vai lá assistir a aula para entender a aula 2 que eu vou liberar quarta-feira. Então, acompanhe essa série de lives. Você não paga nada por isso. Você só assiste, aprende, curte, comenta, tira dúvida. Muito profissional, manda para mim caso clínico no direct. E, pessoal, meu direct está dando nervoso. Se eu mostrar a foto do meu direct para vocês, chega da agonia. Eu não consigo responder todo mundo. Eu tenho respondido alguns alunos porque eu botei a bandeira de flag neles. Então, quando eles falam comigo, a notificação é meio avantajada. Mas não dá para responder todo mundo. Por isso eu abro as caixinhas nos stories. Então, é o momento de você aproveitar para tirar sua dúvida quando eu estiver ao vivo. Porque quando você não está ao vivo, você tem que pagar consultoria para eu entrar ao vivo com você em um atendimento. A gente faz 1 a 1, eu e você, fazendo todo o checklist do exame físico para ver em que etapa você pulou. Para ver o que está acontecendo com o caso clínico que você está resolvendo. Então aproveita que a live é gratuita, que as aulas são gratuitas, para tirar suas dúvidas agora. Sem esse negócio de vergonha. Ah, não vou perguntar não, porque vamos julgar. A hora de errar é essa. E não quer dizer que eu estou certo sempre não, viu? Teve um seguidor, acho que Bruno, o nome dele, que eu postei um conceito que estava muito equivocado. E aí ele falou isso pra mim, eu falei, não é assim não, é desse jeito. Ele, mas você falou que é assim. Eu falei que é assim quando?
Aí ele me mandou o print, velho, de eu falando isso. Eu, velho, me perdoe, eu não penso mais assim. Eu abordo esse caso assim, assim, assado. Então, se amanhã mudar alguma coisa, e eu receber um artigo, eu ler um artigo que mudou alguma coisa, eu vou ser o primeiro a chegar aqui e falar pra vocês que mudou, tá bom? Então, não tem essa não. Se eu tiver errado hoje e amanhã aparecer alguma coisa nova, eu volto aqui. Então, vamos lá. Antes de falar das classificações, eu quero dar um exemplo para que você assimile melhor as classificações, tá bom? Jefferson, Kathleen, Vitor, Silvana, Edmar, Tamires. Vamos lá. Se eu tenho dor, eu me pergunto por que eu tenho dor. Se eu pergunto por que eu tenho dor, eu preciso caçar a causa da minha dor. Só que a gente sabe que a maioria das dores são primárias e não tem causa específica. Nós sabemos, mas 99% da população não sabe disso. E para cada um de nós que sabemos que a maioria das dores não tem causa específica, existem 1000 profissionais que vendem a imagem que trate a causa da dor, para que as pessoas acreditem ainda mais que a causa da dor é uma coisa que aquele profissional pode resolver. E não existe causa da dor para a maioria dos casos. Lembre, eu não estou falando de doença. Você tem uma metástase no pulmão que está gerando dor torácica. A causa da sua dor muito provavelmente é o câncer. Eu estou falando de dores primárias que começam sem razão aparente, sem relato de trauma, simplesmente acordou doendo, saiu do trabalho doendo, levantou do carro doendo. Estou falando disso, tá? Que é a grande maioria. Se eu tenho dor, eu busco por quê? Se eu busco por quê, eu busco diagnóstico. Aí eu tenho um organograma aqui. Diagnóstico. Trate o que sente e trate a incapacidade. Se ele tem um diagnóstico, vou dar o exemplo da N. Trate o que sente. O que é que ele sente? Sente dor. O que é que ele sente? Incapacidade para dobrar, carregar o filho, dirigir, dobrar. Trate o que sente a incapacidade. Não tem diagnóstico? Trate o que sente a incapacidade. Ou seja, o diagnóstico não interfere no que você vai fazer. É por isso que 99% das sacolinhas que chegam com meus pacientes lá, carregadas de exame, eu não olho. Eu não olho porque eu sou relapso e porque eu não estou ligando para o que o paciente tem. Não é por isso que eu não olho. Eu não olho porque eu examino o meu paciente e eu identifico se há necessidade ou não de olhar. E o que acontece é que a maioria dos profissionais não examinam mais o paciente. E lembre, a disciplina de exame físico músculo-esquelético é dado junto para médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, na disciplina de enfermagem ortopédica. Todas essas graduações vêm a mesma aula juntinho, ó, aluno de medicina, aluno de fisioterapia, aluno de enfermagem. Não tem essa história que tal profissão não aprendeu exame físico. Elas aprenderam no início da graduação e foram especificando a graduação, e isso é a minha crítica aos núcleos docentes e estruturantes das faculdades pelas quais eu passei, é que a disciplina avaliação músculo-esquelética tinha que ter 1 e 2. Uma no início para o aluno se habituar e uma no final para ele sair sem esquecer daquela zorra. Então quando a gente examina o paciente, a gente sabe, ó, ele tem alteração de reflexo, ele tem alteração de sensibilidade, ele tem alteração de força, ele tem déficit neurológico progressivo, ele tem febre junto com a dor dele é constante, noturna, atrapalha o dormir, tossir, espirrar, dói, história de câncer, trauma recente, cirurgia de grande porte, uso prolongado de corticoide, não para todos. Meu Deus, não tem uma probabilidade 0,00001% de ter alguma coisa grave. Ou seja, pode ser uma coisa movimento dependente. A gente precisa tratar com movimento, às vezes com terapia manual, às vezes com acupuntura, com a ferramenta que você tiver. Mas, se você examina o paciente, você percebe se você precisa olhar a imagem ou não, pedir exame ou não, encaminhar ou não. E o que acontece é que a maioria não examina. O paciente senta, coleta história, faz exercício. Senta, coleta história, faz terapia manual. Senta, coleta história, passa remédio, passa exame. Senta, coleta história, examina, testa e aí intervém. Essas etapas são puladas. Inclusive os profissionais que pagam a minha consultoria, eu abro o exame físico, volto, aí o profissional começa a dar história e pulando etapa. Eu falo, não, volta, não adianta você me dizer isso aqui, porque aqui nas habilidades do dia a dia você não me disse o que piora, o que melhora o paciente. Ah, Caio, eu não fiz isso. Se você não fez isso, como é que você vai ter pista se o paciente tem preferência direcional, se não tem preferência direcional, se tem tal classificação? Você não vai ter pista, porque você pulou etapa. Então sua consultoria acaba aqui, para quando você voltar para a próxima sessão, você vir para as habilidades do dia a dia e registrar o que o paciente tem.
Ah, mas eu botei extensão deitado lá, ele não melhorou, eu meti extensão em pé lá. Antes da extensão deitado, tem uma porrada de coisa para fazer. Por que você foi direto para a extensão deitado? Por que você pulou para a extensão em pé se depois da extensão deitado tinha uma porrada de coisa para fazer? Ah, o paciente piorou na extensão, abraçou, não teve efeito. Por que você só explorou o plano sagital? Existe o plano lateral, existe a pressão extra, existe a retirada de tensão da raiz, existe o desvio de quadril de eixo para acessar o plano lateral. Existem várias coisas, você pulou uma porrada de coisa. Então você está baseando que o paciente não está tendo resposta e consequentemente classificou errado, porque você pulou a etapa da avaliação. E a gente precisa seguir o passo a passo. Se a gente não segue o passo a passo, amigo, tudo bem, eu tenho 10 anos de experiência, eu já avaliei mais de 6.000 pacientes e hoje eu tô com a ficha na minha cabeça e por causa disso eu já pulo uma porrada de etapa e vou para a preferência direcional se tiver, vou para a classificação se não tiver preferência direcional e eu já faço isso muito rápido com 1 ou 2 visitas. Antigamente eu fazia em 5 visitas. Cada caso é um caso. À medida que você vai avaliando o paciente, você vai pegando mais experiência e vai ficando cada vez mais rápido nesse raciocínio. Beleza? Então, só para você ver o organograma, não dá para ver muito não, porque minha letra é muito feia, tá? Mas aí vai ficar ao contrário para você, porque eu estou na câmera frontal. Mas o organograma é basicamente esse. Ó, tenho dor, por quê? Por causa do diagnóstico? Tenho diagnóstico, trato que sinto, trato a incapacidade. Não tenho diagnóstico, trato que sinto, trato a incapacidade. Ou seja, eu trato o que o paciente sente, eu trato a incapacidade, independente do diagnóstico do paciente. E agora eu vou te explicar por que eu vou reforçar por que você não pode ligar para o diagnóstico. Vou reforçar. Eu tenho um paciente com hérnia de disco. Você vai chegar amanhã e vai atender esse paciente. Tô rogando praga, viu? Seu primeiro paciente do dia, 7 da manhã, vai ser esse paciente que eu tô contando aqui. Vamos lá. Você vai ter 10 pacientes amanhã. Todos os 10 vai ser com dor de coluna lombar. Todos os 10 vai ter diagnóstico de hérnia de disco. Gravou aí? Só que o diagnóstico de hérnia de disco oferece uma apresentação clínica diferente para cada um dos 10 pacientes que você vai atender amanhã. O primeiro paciente do dia vai ser um paciente com hérnia, mas que na apresentação clínica ele vai ter uma dor lombar irradiada para a coxa que não ultrapassa o joelho. Quando você fizer a avaliação das habilidades do dia a dia, ele vai te dizer pior sentado, melhor em pé, melhor andando, pior curvando. Nas habilidades do dia a dia você já sacou. A coluna desse paciente com hérnia gosta de extensão e não gosta de flexão. Você vai fazer a mudança da postura. Quando você fizer a mudança da postura, ele vai falar: meu Deus, eu estou melhor. Nessa postura aqui eu estou melhor. Nessa eu estou pior. Nessa eu estou melhor. Nessa eu estou pior. Nessa minha dor sai da coxa e vai para o quadril. Nessa minha dor sai do quadril e vai para a coxa. Você confirmou, através de pistas, da avaliação das habilidades do dia a dia e na inspeção, através da mudança de postura, que o paciente gosta de extensão e o paciente não gosta de flexão. Você vai mandar esse paciente dobrar ou esticar? Manda nos comentários para a gente prosseguir para a próxima classificação. Esse paciente dobra ou estica? Sua primeira intervenção. Não tem isso de tiroteio de intervenção. Vou manipular, vou meter ventosa, vou meter dry needling, vou fazer liberação miofascial, vou fazer a strap da quiropraxia, vou fazer, enfim, o diacho A4. Uma intervenção, um movimento. Por que não essas técnicas? Porque essa técnica faz o paciente depender de você. O movimento faz o paciente depender só dele. Eu quero dar independência e autonomia para o paciente não precisar de mim o mais rápido possível. Por isso eu cobro mais do que a média do mercado. Porque eu não faço ele depender de mim, eu ensino o que ele tem que fazer. Vitor Hugo, parabéns, esse paciente vai esticar. Quer dizer que ele vai melhorar esticando? Não quer dizer. Você só está seguindo a pista. Só quando você meter esticão nesse paciente, que o corpo desse paciente vai te falar: caramba, estou melhor. Ou caramba, não tive efeito. Ou caramba, estou pior. Vai ter paciente que vai ter toda essa pista, mas vai estar pior quando você meter ele para esticar. Maravilha. Você vai botar o paciente em extensão. Não é regra, tá? Mas você vai começar com a extensão deitada. Você vai fazer várias extensões deitado, vai fazer 3 de 15, vai fazer 3 de 20, 3 de 25 e vai botar o paciente de pé e vai perguntar como ele está.
Aí o paciente vai contar uma história, vai procurar dor, porque paciente é assim, né? Paciente é contador de história. E você vai objetivar o seu exame físico. Como? Paciente, eu só entendo uma linguagem, melhor, pior ou igual. Aí o paciente vai rir na sua cara e vai falar, caramba, eu tô melhor. Você vai dizer quantos por cento melhor? Eu tô 40% melhor. Você vai questionar por que você tá melhor. Se ele falar que é só pela intensidade da dor, você não vai acreditar nele. Como assim, Caio? Você não vai acreditar nele. A dor é uma resposta. A dor é um output. A dor é um sintoma. Nesse caso, tá? Você precisa testar tudo que você avaliou no paciente. O paciente é ruim sentado, é ruim dobrando, é melhor esticando. Você tem que botar ele sentado, botar ele para dobrar e fazer tudo que você fez antes de testar o movimento. Se a amplitude do movimento aumentou e está menos dolorosa ou sem dor, aí você confirma e você acredita no que o paciente está te falando. Pô, Caio, eu estou melhor porque eu estou 40% com menos intensidade de sintoma, estou dobrando mais fácil e o tamanho do meu movimento está maior. Você confirmou e esse paciente foi classificado como um bloqueio de movimento. Lembra que ele tinha hérnia de disco? Dane-se a hérnia. Ele tem um bloqueio de movimento. E agora ele não é mais refém do diagnóstico. Agora ele sabe que ele vai melhorar rápido, vai melhorar em 15 dias, e ele não está nem aí mais pro diagnóstico, ele vai correr, mesmo que o ortopedista diga que não pode, ele vai fazer agachamento, mesmo que o educador físico diga que não pode, ele vai fazer a atividade sexual dele com a esposa, com o marido, mesmo que digam que é melhor não fazer impacto. Olha que louco. Porque você quebrou a crença dele, não só com conversa, você proporcionou uma nova experiência para ele e agora ele não é refém da hérnia. Essa é a primeira classificação. Beleza? Bloqueio de movimento. O segundo paciente do dia, ele também tem hérnia de disco lombar e ele tem dor lombar irradiada na coxa com a pressão e o peso e o esticão na perna. Ele está com a imagem lá na sua frente, você olhou no megatoscópio a radiografia, você olhou a ressonância magnética e está lá, hérnia de disco L4, L5 com componente extruso e aqueles nomes feios tudo lá que aterroriza os pacientes. Você olhou e o paciente tem essa apresentação clínica. Nessa apresentação clínica, você faz o paciente te fala nas habilidades do dia a dia. Sentado é ruim. Ele fala, curvar é ruim, sentado não tem efeito. Curvado é ruim, sentado não tem efeito. Em pé não tem efeito, mas andando produz a dor na perna. E aí? Dobra, estica, roda. Responde pra gente seguir para a terceira classificação. Dobra, estica ou roda. Deu uma terceira alternativa aí. Além do dobra, estica ou roda, pode falar o que é que vocês fariam. Você chegou lá na inspeção, fez a mudança de postura, não teve efeito. Você chegou lá nas habilidades do dia a dia, ele falou, sentado não tem efeito, curvando é pior. Em pé não tem efeito, andando é ruim. Produz a dor na perna. Habilidade do dia a dia. O que é que você faz quando você vai testar movimento nesse paciente? Lembra, eu quero te dar independência, paciente. Responde pra gente seguir para a próxima classificação, que Memphis Grizzlies está entrando na quadra aqui. E daqui a pouco eu vou assistir meu joguinho, viu? E aí, pessoal? Grande Kellerman, mestre dos magos, o quê? Ah, meu Deus, valeu, Kellerman. Memphis Grizzlies. E aí? Roda, muda o plano de avaliação. Alguém tem outra alternativa? Além de dobra, estica, roda, alguém faz alguma coisa nele? Faltou uma coisa a dizer pra vocês. E ninguém caiu ninguém sacou a pegadinha. Sabe o que falta? Tensão neuroadversa. Você faz teste de Laseg e o paciente, ai minha perna. E aí, dobra, estica ou roda. Flexão, Edmar. Aí você mede flexão no paciente e ele fala nenhum efeito durante, nenhum efeito depois. Massa, Kellerman. Sua colocação vai fazer a gente esmiuçar esse negócio todo. Maravilha.
Kellerman falou, roda porque não responde ao plano sagital. Eu ainda estou na inspeção habilidade do dia a dia e exame físico. Eu não estou no teste de movimento para confirmar que ele não responde no plano sagital. Mas eu te falei aí que o Edmar sugeriu a flexão e a flexão foi nenhum efeito. E aí? A gente não sabe se ele não responde por causa das habilidades do dia a dia. As habilidades do dia a dia é uma dica, é só uma dica. É estranho o paciente sentado não ter efeito, mas curvado e. Por quê? Nós somos caçadores de bloqueio de movimento. Nós somos caçadores de obstrução. Nós somos caçadores de desarranjo. A gente quer que todo paciente seja um bloqueio de movimento. E a realidade nua e crua não é essa. Então, às vezes, as habilidades do dia a dia vão ser meio inconsistentes assim. E aí, esse paciente aí, ele tem uma restrição de movimento. Classificação número 2. A restrição de movimento caracterizada por uma aderência de raiz nervosa. A aderência de raiz nervosa tem que ter 8 a 12 semanas de sintoma com produção de dor na perna, secundário a episódios prévios. Se for o primeiro episódio, não é aderência de raiz nervosa. A aderência de raiz nervosa tem tensão neuroadversa. Qual é a outra classificação que tem dor na perna, mas não tem tensão neuroadversa? Estenose lateral foraminal. Se comporta como aderência, se comporta como restrição, parece com pato, nada como pato, corre como pato, mas não é pato. Então, essa é a segunda classificação. E é o segundo paciente que você vai atender amanhã. O que é que a gente faz com ele? Exposição gradual. Eu preciso produzir o sintoma na perna dele para o tecido remodelar entre 3 e 12 semanas. Durante essas 3 e 12 semanas, eu preciso colocar carga progressiva nesse paciente para ele sempre produzir o sintoma. Se dobrar não está mais produzindo a dor na perna, ele tem que dobrar com maior amplitude. Dobrar sentado com perna esticada. Dobrar no sentado alongado, né, com a perna toda esticada. Para produzir o sintoma até que a amplitude final não produza mais. E isso acontece de 3 a 12 semanas. Alguns casos levam até 6 meses. Esses pacientes comigo fazem 4 atendimentos e o espaço é muito grande. Primeiro contato, 15 dias, 30, 45, 60. Essa é a segunda classificação. Seu terceiro paciente de amanhã também vai estar com diagnóstico de hérnia de disco. E o diagnóstico de hérnia de disco dele vai ter uma apresentação clínica, é o seguinte: caio, não sinto dor. Mudança de postura? Na inspeção, não acontece nada. Habilidades do dia a dia, curvando, sentado, levantando, andando, deitado, nenhum efeito. Só voltando aqui, Kellerman, a dor, a característica da restrição é que ela tenha dor na amplitude final permitida. Quando a gente fala dor no final do movimento, parece que o paciente vai dobrar e só quando chegar no final do dobrar que ele vai ter dor. Às vezes não é. Às vezes o cara dobra, só alcança o joelho e já dói. Não é amplitude final, mas está doendo na limitação estrutural dele, tá? Só para não confundir. Voltando aqui para 3, nada nas habilidades do dia a dia, nada na mudança de postura, nada nos testes de movimento. Aí você fala pro paciente, e aí? Quando dói? Dói quando eu tô deitado com a perna de cima assistindo NBA com a cabeça torcida, a TV tá aqui no teto, aparece consultório de dentista tecnológico. Aí dói. Qual que é essa classificação? Essa classificação é a classificação de alteração postural. Qual que é o tratamento? Sair da postura agravante. Ponto final. Esse paciente só faz um atendimento com você. Esse paciente é muito raro de aparecer no consultório, mas aparece e você tem que saber classificar. Lembre, os 3 pacientes tinham hérnia de disco, mas apresentaram 3 classificações diferentes quando foram avaliados pelo fisioterapeuta. E a abordagem para cada uma das 3 foi diferente, individualizada e específica para essa classificação. Logo, eu não posso acreditar no meu diagnóstico quando eu quero tratar o que eu sinto e o que eu estou incapaz de fazer, tá? Quando a gente fala de dor. O 4º paciente do dia, ele vai chegar com o diagnóstico de hérnia de disco.
Mas ele vai te falar, Caio, minha dor é constante. Você vai para a mudança de postura, pior. Você vai para o relaxado na mudança de postura, pior. Você desloca a lateral direita, desloca a lateral esquerda, dobra para trás, dobra para frente, ele fala, ai, dói. Dói, eu não vou todo. Agora tá aumentando o que tá mexendo. Você testa movimento, faz teste resistido, ai, tá doendo. Minha dor é constante. Constante há quanto tempo? Constante há 3 semanas. Dói quando você... tossir e espirrar dói, dói. Você tem história de cirurgia recente? Eu fiz uma cirurgia de intestino há 6 meses. Tá perdendo peso sem motivo? Rapaz, eu tô até me alimentando melhor, mas tenho perdido 3 quilos. 3 quilos em quanto tempo? Eu perdi 3 quilos em 2 semanas. Qual que é essa classificação? Esse paciente também tem dor noturna. Mas veio do médico com diagnóstico de hernia de disco. E tá lá no seu consultório achando que você vai resolver porque o médico disse que você faz RPG e RPG é bom para isso. E aí? Responde pra gente ir pra 5ª classificação. Qual que é essa classificação? O que é que vocês acham? Dor constante, agrava em todos os testes, tudo que você faz pior, uso continuado piora, dor noturna, tossir, espirrar dói. E aí? Ninguém se habilita? Qual que seria essa classificação dessa apresentação clínica? Alguém se habilita? No one? Ah, tô vendo que eu não vou falar de todas as classificações hoje. Ninguém tá interagindo? Jefferson, Kathleen, Vitor, Daniel, Kellerman, Edmar, Tamires, Wendel e Cristina. Não responde mecanicamente. Massa. Essa classificação é de possível patologia grave. Essa classificação de possível patologia grave tem subtipos. São 6 subtipos. O primeiro subtipo é câncer. O segundo subtipo é caldequina. O terceiro subtipo é compressão medular. O quarto subtipo é fratura. O quinto subtipo é infecção. O sexto subtipo é vascular. Eu vou esperar mais um pouquinho porque parece que está com delay. Eu fiquei esperando vocês responderem, aí tá vindo todo mundo respondendo aqui agora. Então, existe a possibilidade de um paciente ser um red flag na sua frente e entrar em um desses 6 subtipos. Né? Esse subtipo aí tá parecendo com metástase. Você é fisioterapeuta, você não é médico, você não fala isso para o paciente. Você só fala que ele tem que ser investigado por um médico. E que o problema dele não é movimento dependente, não está melhorando com movimento, parece não ser mecânico e a gente precisa de mais informações. Você encaminha esse paciente. Não faça nada não, encaminhe esse paciente de coração. Quanto mais paciente você atender, mais paciente desse vai aparecer para você. Como você pode ver, os 4 pacientes tinham hernia de disco, né? Agora o 5º paciente, ele vai chegar para você desse jeito, ó. Caramba, eu tive um diagnóstico de hernia de disco há 2 meses, mas eu já tenho dor há 3 anos. Mas as ressonâncias que eu fiz antes não tinha hernia de disco, parece que está desenvolvendo a hérnia, mas ele já tinha dor antes de ter a hérnia. Tudo que você testa não tem efeito ou agrava o paciente. E esse paciente tem, ele urra quando você testa, quando você examina ele. Ele tem uma reação desproporcional ao que você está fazendo. Você testa o Laseg, ele xinga a sua mãe de tanta dor. Você testa o Slump, ele fala, ai doutor, não. Ele começa a ficar com medo do seu exame físico, porque está doendo demais e todo o tratamento que ele já fez não deu efeito. E tá lá o diagnóstico de hernia de disco, ele perguntou para você, você trata hernia de disco? Você falou que trata. Ele tá lá no seu consultório para você tratar. Esse paciente, além de ter a resposta desproporcional ao estímulo, você, por exemplo, faz o exame físico de preensão palmar para ver se ele tem perda de força de preensão, e quando ele aperta a sua mão, ele sente dor. Você faz o exame físico para ver se ele perdeu força na extremidade, no pé, fica na ponta do pé e dá 2 passinhos para frente. Ele sente dor.
Ele sente dor com tudo que você faz. Ele praticamente não deixa você examinar. Qual que é essa classificação? O que vocês acham aí? Vou esperar um pouquinho. O que vocês acham? Daniel Góes, Tamires. E aí? O paciente chegou com hernia de disco e com essa apresentação clínica. O que vocês acham? Boa, Kellerman. Kellerman já foi para um outro conceito, né? Kellerman também é um de nossos alunos, tá? Então a gente fala um pouquinho de estratificação de subgrupos dentro do método BExpert e é esse grupo aí. É o subgrupo modulação de sintomas. Enquanto a classificação, a gente vai classificar esse paciente como síndrome dolorosa crônica. Tá? Esse paciente vai apresentar hiperalgesia, vai apresentar alodínia, vai ter muita barreira de recuperação, vai chorar na sua consulta, vai falar do marido que largou, da esposa que traiu, vai falar da tia que faleceu, do filho que começou a usar drogas, enfim. Esse paciente tem muita barreira de recuperação, ele tem que estar no grupo controle da dor, na classificação síndrome dolorosa crônica. A abordagem é completamente diferente, tá? Já o próximo paciente, é o sexto, né? O sexto paciente do dia, ele chega para você com a dor lombar irradiada para o bumbum e no terço médio e no terço proximal da coxa posterior. Ele chega com a postura arqueada e com a perna praticamente de alicate, mas não é Genovaro, tá? Saia desse raciocínio ortopédico, não é o Genovaro. Ele está com alteração morfológica nas articulações e ele chega andando arqueado com muita dor. Tudo que você testa ele agrava, mudança de postura, testes de avaliação de perda de movimento, tudo agrava ele, tudo agrava. Você é incapaz de examinar a tensão neuroadversa de membro superior e de membro inferior, você é incapaz de avaliar miótomo, você consegue até avaliar dermátomo, avaliar sensibilidade, alteração de sensibilidade. Quando você mete um martelinho na patela e no tendão de Aquiles, o paciente dá uma bicuda para frente, ele tem hiperreflexia, não sempre, mas na maioria tem. Esse paciente tem uma classificação específica, e é a classificação que todo mundo que é leigo acha que está com dor por causa disso, mas é a grande minoria que está com dor por causa disso. É a única condição no qual esse processo orgânico é de fato ruim para o organismo. Em todas as outras condições, esse processo orgânico é maravilhoso para o organismo. Qual que é essa classificação? Estamos no sexto paciente do dia, hein? Lembre que vocês vão ter 10 pacientes amanhã e eles vão chegar com essa apresentação clínica para você avaliar. E aí? Qual que é essa classificação? Tudo agrava, mudança de postura pior, perda de movimento gigante, rigidez matinal. E aí? O que vocês acham? Jefferson, Jaqueline, Kathleen, Vitor Hugo, Kellerman, Daniel, Edmar, Tamires, Cristina. O que vocês acham? Vamos lá, arrisca aí, pessoal, para a gente ir para o próximo paciente. Complicado, né? Esperar mais um pouquinho. E aí? Qual que é essa classificação? 30 segundos. 30 segundos. 20 segundos. Ninguém se habilita? O que vocês acham? Cirurgia? Negarejo. Essa classificação é de fato inflamatória. A única ocasião em dor musculoesquelética que a inflamação é ruim para o organismo é a classificação em artropatia inflamatória.
paciente com espondilite anquilosante, paciente com HTLV, tetraparesia espástica tropical, foi esse o caso que eu citei aqui. E esse paciente, além de entrar na modulação de sintomas, esse paciente tem que ser medicalizado com o clínico da dor e com reumatologista, tá? O tratamento é multidisciplinar, precisa de psicólogo junto, é um paciente que carrega uma carga de sofrimento absurda por causa da dor. E o que você pode fazer por ele é conforto. Esse é o paciente que você tem que expor muito gradativamente ao movimento, deixando ele ciente que o movimento vai piorar ele, mas que ele não pode deixar de fazer. E você tem que terminar a sessão desse paciente com terapia manual, com acupuntura se você tiver certificação. Então esse é o 6º paciente do dia. O 7º paciente do dia é essa que eu coloquei nos stories hoje. Padrão irreconhecível de resposta do sintoma, mudança de postura pior, habilidade do dia a dia, sentado nenhum efeito, dobrando melhor, esticando melhor. Como é que dobra melhor, estica melhor? Né? Andando ruim, deitado ruim. Essas são as habilidades do dia a dia. Padrão completamente inconsistente, né? Você coloca extensão nela, a dor desce, sai do bumbum, vai para a coxa. Você coloca flexão, a dor permanece lá, não tem efeito. Nenhum movimento alivia, alguns pioram, mas pioram só durante o teste. Depois do teste eles continuam igual a quando você chegou. Você vê, não é a característica da inflamatória, não é a característica da síndrome dolorosa crônica. Eles ficam meio que na estaca zero. Se você botar força demais em amplitude final, ele pode piorar, mas é muito difícil. Qual que é essa classificação? O que é que vocês acham? Deixa eu ver mais uma característica. É bem a característica da paciente dos stories de hoje. E aí? Which classification is this? E aí, pessoal, 30 segundos. O que é que vocês acham? 20 segundos. Qual que é essa classificação? 10 segundos. 5 segundos. Ninguém se habilita. Essa é a classificação. Ninguém acompanhou meus stories hoje, hein? Essa é a classificação inconclusiva. Na classificação inconclusiva, o prognóstico é lento, varia de 1 a 2 anos, e você precisa fazer sessões cada vez mais espaçadas, procurando posições de alívio para a paciente e fazer ela ter consciência de todos os fatores agravantes, mandar ela para o educador físico. O educador físico vai trabalhar uma periodização do treinamento que produz o sintoma dela, mas que não deixa ela pior imediatamente depois. Tudo visando dar autonomia. Não é para também ficar com o personal por resto da vida. O personal tem que ensinar o programa de treinamento para ela, e ela vai ficar um período com ele, vai diminuir a frequência com ele até ela ser capaz de fazer isso sozinha. Esse é o objetivo, dar autonomia para essa paciente. A 7ª paciente do dia, ela chegou com dor lombar irradiada para o glúteo, mais dor na perna. Quando você vai para a mudança de postura, ela fala tá pior. Quando você deita, ela fala tá pior. Quando você está em pé, ela fala em pé pior. Andando, pior ainda. Sentado, às vezes pior, às vezes melhor. Curvando, muito ruim. Habilidade do dia a dia, mudança de postura pior. Perdas de movimento em praticamente todas as direções. Você coloca extensão nela, ela ai pior. Você roda, faz flexão, rotação nela, ela ai pior. Você bota flexão em pé, flexão sentado, flexão deitado. Você tira a tensão da raiz, ela ai pior. Which classification is this? Quando você faz o LASEG positivaço. Xingando sua mãe porque você fez o LASEG nela. O paciente realmente sofre de tensão neuroadversa. E aí?
Qual é essa classificação? 7º paciente do dia. Amanhã você vai atender um paciente assim e não vai saber classificar. O que é que vocês acham? 30 segundos. Tempinho do delay. Vamos lá. E aí? Neuropatia periférica? Não. E aí, pessoal? 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos. 10 segundos. E aí? Essa é a apresentação clínica do paciente. Dor lombar irradiada para coxa, mais dor na perna. Mudança de postura pior. Curvando pior. Sentado às vezes pior, às vezes melhor. Andando pior ainda. Em pé pior. Deitado pior. Virando pior. Tensão neural adversa positiva. Alteração de sensibilidade na perna. No dermatomo de L5-S1. No pé também. Qual é essa classificação? 5, 4, 3, 2, 1. Essa é a ciática verdadeira. Essa não é aquela ciática que, quando eu falo dos protocolos de tratamento aí na rede social, vem um bocado de fisioterapeuta caçador de obstrução, fala, mas e aquele paciente com ciática que eu botei um movimento e melhorou com 3 sessões? Isso não é ciática não, filho. Isso não é ciática, isso é qualquer coisa menos ciática. Essa é a ciática verdadeira. A gente chama ela de síndrome radicular. A síndrome radicular tem uma história natural. 86% delas melhoram em 1 ano, sem fazer absolutamente nenhum tratamento. Intervenções tendem a fazer 60% delas melhorarem em 3 meses. Intervenções de fisioterapia, intervenções medicamentosas, intervenções de bloqueio. Se o paciente tiver muita crença equivocada a respeito de movimento, medo associado, é importante estar com um psicólogo junto, porque é um paciente muito complicado de você lidar. O 8º, e eu vou falar, esse é o último, tá? Que eu estou sentindo que vocês estão recebendo muita informação, a gente já passou de 1 hora e vocês não estão participando muito. Então vou falar só até os 8, não vou falar do resto. Lembrando, são 13, tá? Você pode ter 13 classificações diferentes para um paciente com hérnia de disco. Então esse é o 8º paciente de amanhã. Esse paciente, ele tem uma hérnia de disco, tem uma dor lombar. Essa dor lombar irradia para virilha, para genital e para coxa anterior com dormência no peito do pé. Esse paciente não tem efeito com a mudança de postura. Esse paciente, curvando é ruim, em pé às vezes é ruim, às vezes é bom, sentado é ruim. Esse paciente andando é ruim. Esse paciente deitado alivia, mas às vezes é ruim. Esse paciente tem vários episódios prévios na história dessa mesma dor. E esse paciente, ele fez uma cirurgia há 3 meses. Ele fez uma cirurgia há 2 meses na coluna para tirar um cisto. Quando você testa o movimento desse paciente, aumenta não pior em múltiplas direções. Aumenta durante, não pior depois, em múltiplas direções. Qual é essa classificação? Último paciente do dia. Pergunta do Kellerman aí, enquanto vocês... Daniel Góes, hérnia verdadeira. Todos têm hérnia. Entendi seu raciocínio, Daniel, mas todos esses 8 pacientes que eu citei aqui têm o diagnóstico de hérnia na ressonância magnética. Mas a apresentação clínica dessa hérnia é essa que eu citei. Então, hérnia não seria uma classificação, tá? A hérnia verdadeira, ela geralmente está classificada em síndrome radicular.
Kellerman Físio. Caio, paciente com pós-operatório de mielopatia cervical, é normal a presença do reflexo percutir o dedo médio e fechar os dedos? Não tenho essa experiência clínica, Kellerman. Você fez Hoffman nele, ele foi positivo? Fez Sharper-Purser, cervical alta, foi positivo? Fez manobra no Atlas, deitado, passivo, teve alguma vertigem, algum sintoma de insuficiência vértebro-basilar? Não tenho essa experiência. Eu vou falar logo essa classificação. Essa classificação é pós-cirúrgica. Apesar de todo o quadro clínico ser compatível com a síndrome radicular, ele tem a história recente de uma cirurgia de coluna, independente se foi uma exploratória ou minimamente invasiva, se foi para tirar um cisto. O quadro pós-cirúrgico requer cuidados protocolares da ortopedia, sabe? E nesse quadro aí eu não começo a atender. Minha prática, se você quiser atender, você atende, mas na minha prática eu não atendo. Eu espero o paciente sair do pós-operatório, passar 3 meses para ver se essa classificação pós-cirúrgica muda para alguma das outras que eu citei. E aí a abordagem fica mais fácil e mais rápida. Fácil entre aspas, né? Fácil para quem sabe. Extremamente complexo para quem não tem esse conhecimento. Não sei, Kellerman. Preciso de mais dados dele. Que tal você usar sua consultoria, hein? Você foi turma 1, eu acho, né? Turma 1 ou 2. Se foi turma 1, você tem 4. Se foi turma 2, você tem 2. Tenta marcar na Central uma consultoria que a gente vê um horário para discutir esse caso e destrinchar. Beleza? Então é isso, pessoal. Essa live foi para tirar as dúvidas sobre a sequência de histórias que eu botei hoje, de um caso que eu atendi através de atendimento online. Essa live foi para mostrar para você que, independente de diagnóstico, a gente trata o que o paciente sente, a gente trata a incapacidade, tendo ou não tendo diagnóstico, ou seja, o diagnóstico não vai interferir na maioria dos casos. Essa live foi para mostrar para você que se o diagnóstico do paciente, se você atende vários pacientes com o mesmo diagnóstico, ele pode apresentar múltiplas classificações diferentes que requerem cuidados específicos para cada uma dessas classificações. E para mostrar para você que se você não tiver uma sequência de anamnese, avaliação de incapacidade, inspeção, exame físico, habilidade do dia a dia, história pregressa, tratamentos anteriores, testes de perda de movimento, você nunca vai conseguir classificar o seu paciente e você nunca vai conseguir. Você vai até conseguir ter resultado, mas vai ser aquele resultado tipo Mega Sena. Porra, acertei de primeira, sabe? Acertei aquele caso ali, mas você não sabe nem por que deu certo. Então vai ficar aquele tiroteio de intervenção que você vê muitos fisioterapeutas fazendo por aí. E você não vai ter segurança para avaliar o paciente. Não tendo segurança, consequentemente você não fideliza, não tem uma agenda forte, estável, não alcança outros patamares que a profissão pode lhe proporcionar. Beleza? Pronto, Kellerman, beleza. Fale lá no link do perfil que a Alessandra marca uma consultoria com você, viu? E a gente usa aí para discutir esse caso. Ou você pode aproveitar a próxima live. Na próxima live você pode aproveitar também. A gente te chama ao vivo e a gente vai discutindo. Anota tudo isso aí, tá? Caso, história clínica, habilidades do dia a dia, o que faz ela melhor, o que faz ela pior, episódios prévios, enfim. Toda aquela parte da ficha lá de avaliação que tem lá no curso. Tenta usar ela ou usar a sua mesmo e trazer o máximo de dados possível. Beleza? Então, muito obrigado quem ficou aí. Tamires, Edmar, Kellerman, Daniel, Michele, Vitor Hugo, Ketlan, Jefferson, Nery. Muito obrigado pela audiência. Espero ter somado na vida de vocês com alguma coisa com essa live. Vou deixar essa live salva, mas para variar, só por 7 dias. E depois a gente tira ela do ar. Então aproveita, encaminha, me marca nos stories, assiste, reassiste. E vamos para cima, beleza? Movimento é vida.